Normalmente você tem que fazer alguma coisa e deixa para a última hora, ou você tem que fazer e começa a fazer outras coisas e fala: "Putz, eu preciso fazer aquilo". Você tem aquela ideia e não resolve. Pois é, vamos tentar resolver hoje o problema de procrastinação, né, vamos tentar achar a causa dela e também passar para você um método, né, um jeito, um resuminho aqui do que a gente deve fazer, por que a gente deve fazer e o que deve se fazer. Hoje, o tema do canal foi sobre criatividade. A gente colocou aqui um pouquinho sobre hobby, né? Umas coisas que você deve fazer para não ter aquele cansaço mental. E esses dois vídeos são bem interessantes. O primeiro vídeo aqui é sobre escrever livro, e o segundo vídeo aqui é como o rapaz pega alguma coisa que ele quer fazer e faz, por mais que ele não tenha nada de ganho nisso, entendeu? Ele mostra aqui como ele, eu queria modelar 3D. E eu achei uma coisa tão diferente, saca? Porque normalmente a gente fica fora desses hobbies assim e ninguém fala, qual que é seu hobby? Ah, eu modelar 3D, entendeu? Que eu falei, pô, preciso assistir. Os dois vídeos são muito bons, vale a pena se assistir. E aqui a gente chegou no tema de procrastinação. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que você faz, né? Então, o que que você faz aí que você acha que está fazendo você procrastinar, mas o que que é hobby? Vamos levar em consideração aqui, eu vou explicar mais pra frente, que o hobby é necessário. Você necessita ter algo para fazer com que sua mente descanse, além de dormir, por exemplo. Às vezes você ainda dorme mal, se você não tiver algo para você conseguir fazer, que você desligue a mente, que você consiga relaxar ali, você realmente fica um inútil no dia, né? Você acaba não fazendo nada. Então a gente entra nesse ciclo aqui que é um problema. O que você faz que te dá sensação de prazer, cara? E aí aí você tem dois pontos. O que que é o hobby? É um prazer e descanso. Então você tem que ter prazer e descanso para ser um hobby. E o descanso é bom que seja para a mente, né? Nem sempre é um descanso para o corpo. Então, se você estiver fazendo a atividade física, você descansa a mente às vezes, mas destrói o corpo, entendeu? Não tô falando que você deveria fazer atividade física, nem coloquei isso como exemplo de hobby. Cada um tem o seu estilo de hobby. Igual eu te falei, adorei esse vídeo porque o cara falou, pô, eu queria modelar 3D. Por que que você queria modelar? Não sei, cara, eu queria. Então faça, entendeu? Se isso vai te fazer. Você vai aprender uma habilidade nova, você vai descansar a mente fazendo isso, você não vai se estressar fazendo, perfeito. E aqui é outro ponto. O que que não é hobby? Se a atividade parece ser uma fuga, então, por exemplo, eu vou te dar o meu exemplo aqui para ficar mais fácil. Eu desinstalei TikTok e Instagram do meu celular porque acabava sendo uma fuga. Tipo, se eu tava com tédio, eu abro para rolar aqueles vídeos curtos. Eu tava com, sei lá, tava com um tempinho sobrando, tava esperando alguém, tava com, sei lá, é, entre uma atividade e outra, TikTok e negócio, toda hora. E o algoritmo só manda o que você quer lá. Esse aqui é o problema, entendeu? E aquilo, e quando você quer a coisa, né? E normalmente no meu caso aqui ter, era coisa que dava curiosidade e tal. Eu ficava colocando informação demais no meu cérebro que só me cansava, entendeu? Então, atividade parecer uma fuga, pode ser um problema. Se ela não tem valor a longo prazo, também pode ser problema. Esse aqui você tem que pensar um pouquinho sobre ela, tá? Não necessita que seu hobby tenha valor a longo prazo, mas aqui eu acho que é onde você começa a pensar, pô, por que eu tô fazendo isso aqui? Por quê? Isso tá me descansando a mente? Beleza, não tem valor, mas tá me descansando a mente? Ok. E por exemplo, e por último, muitas vezes se você se sente mal depois. Então você ficou lá, rolando lá o scroll lá por 2 horas e depois fala, putz, por que que eu fiz isso, cara? Agora eu tenho que dormir, não consigo dormir e assim por diante. Então, esses três aspectos aqui de baixo são aspectos que você deve olhar e pensar, pô, se tá fazendo isso aqui, já não é hobby mais. Agora, vamos para a parte mais difícil. Às vezes você faz uma atividade e, por exemplo, assistir série, tá? Assistir série, que é um hobby seu. Já te dá a sensação de prazer, descansa sua mente. Você vai assistir uma série, tá tranquilo, só quer deixar a série passando lá, tá assistindo por assistir, se divertindo. O problema é que vai passando o tempo e isso acaba virando um vício, entendeu? Todos os dias meio que você começa a falar, não, eu tenho. Quando você começa a usar essa frase, eu tenho que acabar aquela série. Eu comecei, eu tenho que acabar, entendeu? Quando vira aquele negócio, pô, se eu não assistir hoje, amanhã vai lançar outro capítulo. Poxa, eu tenho que acompanhar tantas séries que isso vira quase que um trabalho que não te leva a nada. Aí já é um problema. Por quê? Você acaba usando esses vícios pra lidar com emoções ou escapar de responsabilidade, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho que assistir aquela série, então eu vou deixar isso aqui pra fazer depois, que isso aqui é chato. Aí você vai e assiste o episódio da série. Ou você, eu tô triste, vou assistir a série. Eu tô feliz, vou assistir a série. Muita gente usa isso, e aqui entra muito na parte de vício mesmo,
com comida, com cigarro, com bebida. Tem até aquela zoeira, né, do estilo, ah, eu só fumo quando eu bebo. Pô, mas eu bebo todo dia. Eu só como doce quando eu tô triste. Ah, não, mas eu tenho que comer doce quando eu tô feliz pra comemorar. Eu tenho que comer... Tá entendendo? Então, isso aqui acaba virando um problema que acaba voltando pra isso aqui, entendeu? Atividade que era um hobby pra você. Ah, eu gostava de assistir série. Agora é uma atividade que você usa pra fugir de alguma coisa, não tem valor nenhum a longo prazo, e às vezes você se sente mal depois que você assiste porque você deixou de fazer alguma coisa. Então, você tem que tomar muito cuidado que seu hobby, né, sei lá, se seu hobby é 3D e seu 3D tá te atrapalhando a fazer alguma coisa, porque agora você falou, agora você não quer ser o melhor cara de fazer 3D. Já desvirou hobby, tá? Não é mais hobby. Uma das coisas, por exemplo, na minha época, te dando exemplo, eu gosto de falar isso sempre, foi a primeira atividade que eu falei, pô, você deve trabalhar com o que você gosta. E eu descobri que se você trabalhar com o que você gosta, você nunca mais vai gostar daquilo. Foi ser jogador de pôquer. Eu adorava jogar pôquer com os meninos, com os amigos e tal. E eu comecei a jogar em clubes e tal. E aí depois eu tive a oportunidade de virar profissional pela Card Room. Eu virei profissional de poker pela Card Room e comecei a jogar todos os dias, 8 horas por dia. Eu jogava 8 horas por dia, 20, 30 mesas abertas na tela assim ao mesmo tempo, saca? Ao mesmo tempo, tipo assim, tinha umas 15 telas, uma em cima da outra, você joga pela. Você vai jogando tudo pelo áudio, só escutando. E vai fazendo as melhores apostas, que vira mecânico. Meu irmão, aquilo foi me consumindo. Em 6 meses eu não aguentava mais. Em um ano, eu simplesmente falei, não, não vou jogar mais. E nunca mais abri o poker. Nunca mais. Eu tenho ele instalado, tem dinheiro lá dentro do PokerStars, que era onde eu jogava, e eu nunca mais abri. Porque não tenho prazer nenhum em jogar aquele jogo mais, entendeu? Então, toma muito cuidado pro seu hobby. Às vezes você perde um hobby, entendeu? Porque você usou ele errado. Porque ele pode virar um vício, ele pode servir para outras coisas, pode acabar virando uma fuga. Então você tem que tomar muito cuidado para manter o hobby como hobby, e isso você vai ter que pensar e falar, pô, é um hobby, mas calma. Eu quero me divertir, mas depois, entendeu? Eu tenho tempo de brincar. Eu acho que esse é o melhor jeito de você pensar como se fosse criança mesmo. Eu tenho tempo de brincar. Aqui eu deixei de não ter hobby, porque tem gente que não tem hobby, tá? Eu já passei por fases que, tipo assim, não, cara, eu prefiro focar aqui, trabalhar e tal, 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 tal. E você consegue descansar o cérebro, por exemplo, dormindo, entendeu? Então você pode só trabalhar, trabalhar, trabalhar e dormir. Trabalhar, trabalhar, trabalhar e dormir. Só que entra alguns problemas. Que aqui eu cheguei no ponto, tipo assim, pô, é necessário, todo mundo tem um hobby, saca? A longo prazo você acaba entrando em alguns problemas. Que é, primeiro, tédio e insatisfação. Às vezes você fala, poxa, eu não faço nada pra divertir também. Tá... O que que eu vou fazer aqui quando eu não estiver trabalhando, entendeu? No início você consegue suprir isso com mais trabalho, você vai fazendo mais projetos, mais outras coisas, então fica interessante também, mas depois você fica num tédio, você fala, tá, ainda mais quando o trabalho começa a ficar monótono, entendeu? Esse que eu acho que é a principal falta de criatividade. O hobby traz muita criatividade. Esse primeiro vídeo aqui, eu falei sobre eu estar escrevendo um livro e o quanto isso é legal, porque eu escrevendo um livro me dá vontade, por exemplo, de assistir um anime e para mim pegar mais sobre o mundo de fantasia e tal. E aí dá vontade aí dá uma ideia que eu converso no Discord com os galera e vai mudando tudo, entendeu? Que aí a gente já virou RPG, já virou outras coisas, o que é bem legal. Então, a criatividade aumenta muito quando você está trabalhando em outras áreas, ou você está assistindo uma série, aí você pega um insight numa série, por exemplo, entendeu? E fala assim, pô, seria legal de fazer um vídeo, por exemplo, sobre isso, seria legal comentar sobre isso. Então, a criatividade aumenta muito quando você está nessas atividades extras, né? Que são fora do seu cotidiano, né? Estresse e ansiedade aumentado, isso aqui eu acho que principalmente, acho que estresse também, mas principalmente ansiedade aumentada é gigantesco, tá? Mas eu acho que o estresse, se você não faz atividade física como hobby também, e às vezes ou como obrigação, né? Mas seria legal você fazer, o estresse também aumenta demais, e a ansiedade é aquela coisa, porque você sempre tá esperando o resultado do que você fez, entendeu? No hobby você não tá esperando o resultado do que você fez. Isso é que é o mais interessante. Você vai fazer quando você quiser. E isso é muito bom. E no final, cansaço mental, né? Que chega um ponto que você fala, putz, cansei, não quero. Burnout. Mais conhecido como burnout aqui. E aqui eu cheguei no ponto, tá, e o que fazer se você não tem um hobby, né? Então, porque a ideia aqui é a solução. Você não tem um hobby, se você tem um hobby, você só mantenha ele, não destrua ele, né? Se você não tem um hobby, o que você faz para ter um, né, nesse caso? E aí eu deixei algumas soluções aqui. Eu acho que poderia começar com a prática de atividade física, mesmo que não seja hobby. Talvez você descubra algo que é bom para você, entendeu? Acho que é bom. Explorar novos interesses também é bom. E não precisa ser nada absurdo, entendeu? Só, por exemplo, vai modelar 3D. Você já pensou em modelar 3D? Acho que não, né? Então,
Você abre o YouTube e vai vendo o que a galera tá fazendo, às vezes você quer fazer alguma coisa. É, esse aqui é o principal, né? Deixa até no meio. Encontre algo que você possa perder tempo. Então, a ideia é você não ser aquele cara que... eu converso hoje com um amigo meu que mexe com produtividade. E ele comentou um negócio assim: eu trabalho conseguindo 5 minutos a mais no dia pra galera, porque isso dá 24 horas a mais no ano. Então você tem um dia a mais que todo mundo no... Então, tá entendendo? O que um dia a mais te faz no ano, velho? Às vezes você pega aí 24 horas do seu dia, cara, e não faz cacedra nenhuma, entendeu? E aí que é o ponto, você vai pegar esses 5 minutos a mais pra quê depois, entendeu? Eu entendo que, ter tempo a mais é bom, cara, mas a ideia é você ter qualidade no tempo. Não adianta nada você ter, sei lá, eu vou ter 60 dias a mais no ano do que qualquer um, porque a minha produtividade é muito boa, entendeu? Eu foquei extremamente nisso. Mas nesses 60 dias eu não tenho um hobby, eu não tenho nada pra fazer, eu não tenho uma atividade pra me perder um tempo com prazer, não adianta. Você tá entendendo? Não adianta em nada. Você vai fazer o que com esses 60 dias? Trabalhar mais 60 dias? Até você acabar? O que você vai fazer? Tá entendendo? Então, a ideia é essa, é você falar, vou perder tempo com isso. Aceita que você vai perder tempo com isso. E aí, na hora que você fala, não, mas eu preciso monetizar essa parada, por exemplo. Cuidado que a gente cai nesse lado aqui. Na hora que você falar, eu preciso monetizar, a gente cai no estilo, isso aqui vai virar o quê? Vai virar um vício? Isso aqui vai virar algo para me lidar, escapar de responsabilidade, lidar com minhas emoções, para me querer trabalho? E aí, você pode acabar se ferrando por causa disso. Deixei também aqui, olha, velhos interesses, talvez tem coisa que você gosta, que você deixou de lado antigamente, talvez seja interessante você dar uma olhada. E atividades sociais. Muita gente nem gosta, tá? Eu tenho muito exemplo de, tipo assim, eu prefiro ficar mais só, mas teve uma época, por exemplo, que eu jogava basquete e eu gostava bastante, entendeu? Que é uma atividade social. Então, às vezes, vai na praça aí de sua cidade, tá alguém jogando lá, você quer jogar também, você goste e continue fazendo. Aí, tudo sobre procrastinação que eu consegui trazer do jeito mais prático possível para a gente conseguir pensar e tentar resolver, né? Nesse momento eu tô bem nessa parte, entendeu? Então, tô escrevendo o livro que vai se tornar anime e tal, me divertindo bastante, principalmente por causa de inteligência artificial, né? Que deixa você descobrir muita coisa. Então, se você gosta de fazer. Você acha que fazer desenho é legal? Você consegue desenhar com inteligência artificial, ele vai te ajudando. Você gosta de aprender inglês? Tudo é muito mais fácil hoje em dia, né? Então tá aí, tomara que tenha dado certo pra você e comenta aí se você tá procrastinando demais, se você tem ou não tem um hobby, se você tava perdido e se o vídeo te ajudou. Um beijo, até mais, tchau.